Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, temos tem dado a vitória de seu Filho Jesus, por isso nós estamos alegres nesta noite, por mais essa oportunidade especial que temos de louvar, adorar e bendizer o Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor comigo em Lucas, capítulo 17, onde nós vamos ver aí o verso 11 até o 19, onde Lucas, o médico, ele registrou, ele narrou a cura de 10 leprosos. Lucas, capítulo 17, verso 11 até o verso 19, diz da seguinte maneira: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus pela sua palavra. Pai querido, estou certo que o Senhor já ouviu a oração que a tua serva fez por mim. Porém, mais uma vez me coloco diante do Senhor, ó Deus, clamando ao Senhor pela tua graça, reconhecendo a minha total incapacidade pessoal, suplicando que o Senhor venha me usar para falar com a tua igreja, para falar com aqueles que estão, ó Deus, na casa do Senhor neste tempo, e também com aqueles que estão ouvindo pela web rádio Adonai, aqueles que estão assistindo ou assistirão essa live. Que você esteja abençoando cada um, cada família, alcançando cada coração para a glória do teu nome. Então, que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem estar assentados em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a lepra, ela era uma das piores enfermidades existentes nos dias de Jesus. A lepra, ela não somente ela afetava o corpo das pessoas, além de trazer sérios danos, sérios problemas ao corpo das pessoas, rompendo tumores que exalavam mau cheiro. Essa doença, essa enfermidade, ela também afetava as pessoas de forma emocional, porque a pessoa olhava para si mesma e ela via o seu corpo meio que se decompondo gradativamente, sem haver uma esperança de solução. E talvez o pior de tudo, com relação à saúde emocional, o que mais abalava a saúde emocional das pessoas que eram acometidas dessa enfermidade, era uma espécie de um distanciamento severo, distanciamento social severo, que as pessoas precisavam se isolar, ficar isoladas das demais pessoas. Muito obrigado, Guilherme. Jesus continue abençoando. E essa verdade, ela pode ser percebida a partir do próprio texto que nós lemos aqui. Versículo de número 12 diz que: E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, ficaram longe de Jesus. Eles não se aproximaram de Jesus. O grande comentarista da Bíblia, William Barker, ele diz que os leprosos eles deveriam ficar cerca de pelo menos 40 metros de distância das demais pessoas. Então era uma enfermidade que, além de trazer dor,
de trazer um desconforto físico, de trazer um dano psíquico, no sentido da pessoa ela olhar para si mesma e ela meio que sentir repúdio no seu próprio corpo, porque aqueles tumores com certeza exalavam, né, substância mal cheirosa. Porque quando, por exemplo, Deus usou Isaías para dizer que as nossas justiças são como trapos de imundícia, lá o texto original hebraico ele remete exatamente àquelas faixas que eram atadas nos leprosos. E aquelas faixas se tornavam meio que trapos imundos, ou seja, não servia para mais nada, porque era completamente repugnante o estado daquelas faixas após terem sido usadas em um leproso. Então veja que situação deplorável que esses 10 homens do texto bíblico que nós lemos aqui eles se encontravam. Era uma situação deprimente, era uma situação assustadora, era uma situação que levava a pessoa a ficar completamente angustiada. E muitas vezes nós achamos que estamos enfrentando situações muito severas, adversas, mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que na maioria das vezes que nós passamos hoje é algo ainda muito pequeno, comparado ao que muitas pessoas passaram no texto bíblico ou que passam nos dias atuais. E quando eu olho para esse texto bíblico, eu aprendo algumas lições importantíssimas para a minha vida, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Algumas lições que nós podemos aprender com a cura dos leprosos. Se não fosse para aprendermos nenhuma lição, com certeza Lucas não teria registrado esse episódio, esse milagre, ou esses milagres, porque foram 10 homens, um só milagre da mesma natureza que ele realizou com 10 homens. E eu aprendo algumas lições. A primeira que eu aprendo é que diante de um problema insolúvel, diante de uma situação que abala, que mexe com a nossa alma, diferente da maioria das pessoas que dizem: não tenho força para ir na casa do Senhor, não tenho forças para buscar Jesus, eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou jogar a toalha, eu vou levantar a bandeira branca, eu vou desistir. Esses homens não fizeram isso. E eu aprendo que diante dessas circunstâncias nós devemos ir até Jesus. Versículo de número 12, que nós lemos e relemos, e vale a pena ler de novo, diz que entrando Jesus em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Saíram ao encontro de Jesus. Muitas pessoas em nossos dias estão sofrendo, muitas pessoas em nossos dias estão chorando, estão desesperadas, estão angustiadas, mas elas querem que Deus faça algo em suas vidas, enquanto elas não dão sequer um passo na direção do Senhor. Elas não estão dispostas sequer a sair da sua casa para ir a uma igreja, para ouvir a palavra do Senhor, para somar forças com os irmãos. Por que, irmãos? Por que você acha que Jesus ele instituiu a igreja? Claro, primeiramente Jesus instituiu a igreja para proclamar a glória do seu nome, também para proclamar a salvação exclusiva do seu nome, mas também para fortalecer a nossa fé, porque nós não somos capazes de permanecer em pé sozinhos. Eu não sou capaz de permanecer em pé sozinho. Tem um louvor que nós cantamos por vezes aqui na igreja, eu canto ele com muita sinceridade no meu coração. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Então muita gente não recebe milagre, não recebe a bênção, não vê a circunstância da sua vida sendo mudada, porque ela não quer sequer dar um passo na direção do Senhor, ela não quer ir até Jesus. Ela muitas vezes cria paradigmas, cria preconceitos na sua cabeça. É bem verdade que existem maus testemunhos por parte de certos líderes. Um dia alguém me disse assim que tem muitos pastores que são picaretas. Eu disse: não, eu não concordo, não existe pastor picareta. Existem picaretas que usam o título, se apoderam do título de pastor. Pastor não é picareta,
Mas tem picareta que usa o título de pastor, isso é verdade, eu sou obrigado a reconhecer. E aí muitas pessoas se isolam, se distanciam, algumas por preconceito, outras porque estão vivendo de forma passiva, elas não conseguem ter uma atitude, mas elas precisam ter uma atitude. Já pensou se esses 10 homens tivessem que ficar em suas casas, talvez no leprosário, onde muito provavelmente eles viviam, um lugar retirado, um lugar separado, para que eles vivessem até, quem sabe, por um milagre fossem curados, mas diferente de muitos que com certeza permaneceram nesse lugar, eles deram um passo, muitos passos na direção do Senhor Jesus. Eles foram até Jesus, e a vida, não vou dizer a circunstância, mas a vida deles por completo foi mudada, porque eles foram curados, e a partir dessa cura eles puderam passar a voltar ao convívio social, ao convívio da família, das pessoas que eles amavam, puderam voltar a trabalhar, a sonhar, a criar expectativas para o futuro. E tudo por quê? Porque eles foram na direção de Jesus. Veja, não foi Jesus que foi na direção deles, não foi Jesus que foi lá no leprosário, onde quer que eles viviam naquele momento. Eles foram até Jesus. A nossa geração é uma geração que espera que Jesus bata na porta da casa deles. Até mesmo os crentes dos nossos dias esperam que em tudo ele seja sempre assistido, alguém vá até ele. Então não é errado a gente fazer uma visita, a gente orar, a gente ir clamar a bênção de Deus. Devemos fazer isso, aqui diz que nós devemos orar uns pelos outros, devemos sim ter uma preocupação uns pelos outros. Mas irmãos, se nós não estivermos dispostos a ir até Jesus, veja bem, tem uma frase do pastor Silas Malafaia, eu sei que ele é polêmico, não agrada a todo mundo, enquanto ele agrada muitos, outros detestam ele, tem todo grupo que gosta dele. Não sou assim um fã de carteirinha, mas eu gosto de muita coisa que ele disse. E ele diz o seguinte, que Deus, ele move o céu e a terra para fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas ele não move uma palha sequer para fazer aquilo que está no nosso alcance. Lembra daquele paralítico que foram levados pelos seus amigos até Jesus? Descobriram o teto da casa onde Jesus estava, desceram, houve toda uma força-tarefa por parte dos seus amigos para levar ele até Jesus. Só que ele era paralítico, ele não tinha condições de ir até Jesus. Diferente de alguém que tem as pernas, tem as condições devidas. Esses homens muito provavelmente ouviram falar de Jesus, do que Jesus estava fazendo. Ouviram falar da informação, a notícia, ou a boa notícia, que é o Evangelho, chegou até eles, e eles ficaram sabendo que Jesus iria passar por ali. Eles pensaram, eu não vou perder essa oportunidade de me encontrar com Jesus. Aliás, de me aproximar. Que aproximar nada, ficar de longe. Mas chegaram mais perto possível de Jesus. Eles não perderam essa oportunidade. E eles foram abençoados. Aleluia, louvado seja Deus. Eu aprendo ainda com esse texto bíblico, esse texto sagrado, que além de termos essa iniciativa de irmos até Jesus, nós devemos clamar pela misericórdia do Senhor. Nós já lemos aqui no versículo de número 13 que eles ficaram de longe, e o texto diz que eles levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Os irmãos perceberam que existe aqui uma caminhada na direção de Jesus, ou existe aqui uma aproximação gradativa, gradual. Primeiro eles foram até Jesus, mas eles não ficaram lá de braços cruzados esperando. Vamos ver se, eu já ouvi algumas pessoas darem aqui, não aqui, mas já ouvi em outras igrejas, pessoas dizendo que dá um triste testemunho. Olha, eu sei que talvez é um ato de desespero, mas a pessoa fala: não, sim, o Senhor é Deus, o Senhor existe mesmo, faz isso na minha vida. Ou então alguém que vai: não vou lá na igreja tal para ver se Deus me revela.
vou lá ficar de braço cruzado quietinho, se Deus é Deus mesmo, Ele vai usar alguém lá para me revelar. Eles não foram com esse intuito. Eles foram até Jesus e foram com o intuito de clamar pela misericórdia. Aleluia! E eles vão até Jesus e não ficam de braços cruzados. Então eles não ficam esperando Jesus ir até eles, impor as mãos, fazer uma oração, profetizar Deus sobre a vida deles. Mas é eles que clamam, são eles que clamam por Jesus. Clamam pela sua misericórdia. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós não recebemos mais de Deus, nós somos mais abençoados. Porque muitas vezes, talvez a gente até venha até Jesus. Vamos pensar, claro que Jesus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas Ele separou a igreja, a casa do Senhor, é um lugar onde se manifesta de uma forma especial. E aí o indivíduo ele até vem na igreja, só que ele não clama, ele espera que alguém ore por ele, alguém clame por ele. Ele não clama por Jesus. Já ouviu aquela expressão do indivíduo que nadou e morreu na praia? Você esteve muito perto, mas não alcançou, não logrou êxito. E assim acontece muito no reino de Deus. E não bastasse isso, tem algumas pessoas que até vêm à igreja e até clamam por Jesus, mas clamam da forma errada. Como assim? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito preocupante, triste, da história da igreja evangélica. Eu diria que, vou falar da brasileira, estou inserido no contexto do Brasil, não conheço o contexto de outros países. A gente ouve alguma coisa dos Estados Unidos, parece também que está numa decadência, mas a nossa igreja, quando digo igreja brasileira, está caminhando para isso, porque muitas pessoas acham, eu mencionei na semana passada, então não vou dar ênfase, mas tem muita gente que acha que pode reivindicar de Deus. Tem gente que acha que tem direito de reivindicar de Deus. Eu tenho dito que se eu acreditasse que eu pudesse reivindicar alguma coisa de Deus, eu não seria crente jamais. Porque se você tem que reivindicar alguma coisa de alguém, você liga, né? Eu não vou falar muito aqui, porque senão está sendo transmitido no Facebook aqui e vai ficar gravado. Mas vamos supor, não dá muitos exemplos não. Vamos supor que você tem que cobrar uma dívida de alguém. Você cobra a dívida de alguém que te pagou, de alguém que não é inadimplente? Não precisa. Se você chegou ao ponto de cobrar, porque aquela pessoa é inadimplente. Porque, não, pastor, porque faltou dinheiro. Não, mas a pessoa que não é inadimplente, faltou dinheiro, antes de vencer, ela te liga, ela vai dizer para fulano, eu não vou ter o dinheiro tal dia. Você me desculpa, mas eu vou correr atrás, eu vou te pagar, pode ficar tranquilo. Ele não espera você cobrar. Ele te procura para te dar uma satisfação. É diferente. Então, se eu acreditasse que eu tivesse que requerer, exigir alguma coisa de Deus, cobrar, reivindicar qualquer coisa de Deus, eu não seria certo, porque esse Deus seria inadimplente. Se eu acreditasse que nós podemos determinar qualquer coisa, como muitos têm acreditado bem na igreja, clamam, tem a ideia de clamar, a palavra clamar, literalmente falando, a palavra de gritar, que expressa a questão de desespero, a ideia de extrema necessidade, de angústia, de necessidade de uma resolução imediata, muito rápida. Então até vem a casa dos Senhor, mas para falar bobagens. Deus não determina isso na minha vida. Deus não determina aquilo outro. Peraí. Esses homens não determinaram nada, não reivindicaram nada. Tem um outro grupo aí, só vez que rejeitam, né? Deus, eu não aceito isso na minha vida. Chega no seu patrão e fala que você não aceita ele mandar fazer a atividade que ele designou para você. Ele vai mandar você passar no RH. Porque não é assim que funciona. O maior manda no menor. E nós somos menores. João Batista disse que ele não era digno sequer de desatar as sandálias de Jesus. Olha, João Batista. Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém foi maior que João. Ele disse: eu não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. Tem gente hoje que acha que pode dar de dedo na cara de Jesus, falando: não aceito isso. Esses homens não fizeram nada disso. Eles foram abençoados. Não reivindicaram, não exigiram, não determinaram, não rejeitaram, eles simplesmente clamaram pela misericórdia. A palavra misericórdia, ela significa miséria do coração. Quando eles estavam clamando
pelo Senhor, levantando a voz, tem misericórdia de nós. Estávamos dizendo assim: Senhor, olha para a miséria do nosso coração. Nós somos pecadores, nós estamos conscientes que não merecemos nada, nós estamos conscientes que o Senhor não tem obrigação de nos abençoar, mas nós cremos que o Senhor tem prazer em fazer isso. Nós temos ouvido falar de como o Senhor tem abençoado tantas vidas, tem mudado muitas histórias, e nós cremos que a nossa história pode ser mudada pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua graça, não porque merecemos, não porque somos bons, não porque temos direito algum, mas porque o Senhor é todo poderoso. O Senhor tem prazer em abençoar aqueles que se aproximam de Ti. Embora nós só podemos nos aproximar até aqui, talvez cerca de 40 metros, mas nós queremos que esse espaço, essa distância, não poderá impedir o poder, a ação do Senhor nas nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram abençoados, porque eles foram até o Senhor Jesus, e mais do que isso, eles clamaram pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos recuperar aquilo que poderíamos denominar da arte perdida da oração, de clamarmos a Deus. Infelizmente, no lugar da oração, a nossa geração tem se apropriado de algo maligno, que é a murmuração. Ao invés de falar com Deus, muitas vezes nós falamos de Deus reclamando da ação de Deus em nossa vida ou da ausência da sua ação. Porque quando nós reclamamos de uma situação que nós estamos vivendo, na verdade nós estamos reclamando do próprio Deus, que é soberano, que governa todas as coisas. É claro, não estou dizendo que seja errado a gente questionar políticos, questionar ações políticas, não é nada disso. Estou dizendo que nós temos que aceitar todos os governantes caladinho, não é nada disso que eu estou pregando aqui, não. Estou falando em relação a Deus. Nós devemos cobrar sempre boas ruas, boas pavimentações, nós pagamos impostos para isso, saúde boa, segurança boa, devemos cobrar. Não tem nada a ver com isso. Cobrar político é uma coisa, agora reclamar de Deus é outra coisa completamente diferente. Então, ao invés de reclamar, nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. Em terceiro lugar, eu aprendo ainda com esse texto registrado por Lucas, que Jesus, ele não somente vê, mas ele também orienta aqueles que o buscam. Jesus, ele vê e ele orienta aqueles que o buscam. O versículo 14, na parte A, ele diz o seguinte: e ele, falando de Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Interessante que muitas vezes nós não nos damos conta de que o Senhor, ele sempre está olhando para nós, e ele olha de uma forma especial para aqueles que buscam, para aqueles que se aproximam, para aqueles que clamam por ele. Eu me recordo que foi domingo passado, domingo retrasado, que eu falei sobre a bondade de Deus, que Deus tem uma ala VIP, que Deus abençoa de um modo especial um determinado grupo de pessoas. E eu não sei, não me lembro por que cargas d'água Deus me levou a posicionar a oração modelo, ou dentro do contexto da oração modelo, onde Jesus ele disse que quando for orar, entra no teu quarto, e o teu Pai que te vê, não é o teu Pai que te ouve, é o teu Pai que te vê. Porque a ideia do olhar é a ideia de uma atenção especial. Porque nós ouvimos muitas coisas. Por exemplo, você está dirigindo, você está ouvindo muitas coisas, mas você tem que estar com o seu olhar focado naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é necessário naquele momento. Você não pode desviar sua atenção do trânsito, senão você perde o controle do carro e pode ocasionar uma grande tragédia. Então, quando a Bíblia diz que o teu Pai que te vê em secreto, é uma forma de demonstrar que ele despende de uma atenção especial para os seus filhos, para aqueles que se relacionam com Ele. Vamos pensar dentro do contexto da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Ele dá uma atenção especial para aqueles que o
tratam, o recebem, creem nele como um Pai, o Pai Todo-Poderoso, o Pai que está nos céus, acima de tudo e de todos, mas mesmo assim, estando nessa posição elevada, ele dá uma atenção especial. E no texto bíblico que nós lemos, não foi diferente, porque Jesus, ele também deu uma atenção especial. O texto diz que Jesus viu aqueles homens, e ele vendo-os. Só que mais do que ver, diferente do que crê aí o deísmo ou o teísmo aberto, que crê que Deus criou o mundo, e assim como alguém que criou um relógio, foi lá, deu corda e deixou de trabalhar por conta própria, ou alguém que pegou um barco, soltou na água e deixou ela navegar a deriva, que Deus também criou o mundo e deixou o mundo para lá. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa eu ver como que está, para a gente ver como é que fica. Não, a Bíblia nos mostra que o Senhor, ele cuida de nós nos mínimos detalhes, ele cuida do mundo em todos os sentidos. E aqui esse texto bíblico registrado por Lucas nos mostra mais uma vez isso. Jesus não somente viu, mas ele orientou aqueles homens. Vendo-os, disse-lhes. Então, irmãos, muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco. Nós queremos ouvir a voz do Senhor Jesus. Queremos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja, Nós estudamos na revista passada sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós falamos de uma frase, uma sentença recorrente nas 7 ou às 7 igrejas era: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitas vezes, muita gente não vai conseguir ouvir nada, nem na igreja nem. Então não vai ouvir mesmo. Ou talvez venha, mas o pensamento dele está longe, está em outro lugar, está em outro mundo, em outra dimensão. Ele já ouviu aquela expressão assim, está de corpo presente? Ele não vai ouvir. Mas a regra básica para ouvirmos a voz do Senhor Jesus, o que esses homens fizeram? Para ouvir a Jesus, para serem vistos por Jesus, ou seja, receberem uma atenção especial de Jesus e serem orientados por Jesus. O que eles fizeram? Vamos recapitular? Foram até Jesus e clamaram por ele. Muitas vezes nós queremos ser o pastor, mas olha, eu preciso tomar uma decisão, mas eu não sei o que eu vou fazer. Deus não fala comigo. É mesmo? Você tem ido à presença do Senhor Jesus? Você tem clamado por Ele? Pastor, mas é muita luta, muita dificuldade, eu estou sem força para orar. Eu tenho dito aqui, irmãos, ninguém tem força. Você acha que eu também tenho força? Não. Você acha que o apóstolo Paulo tinha força? Não. Ele disse que se ele tivesse que se vangloriar em alguma coisa, ele iria se vangloriar o quê? Na sua? Guarda, os irmãos têm a Bíblia também. Na sua fraqueza. Ele dizendo: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Que loucura! Isso é um antagonismo? Não, isso é um paradoxo. Diferente. O antagonismo são situações excludentes. A paradoxia não. Nós temos ali um paradoxo. E até simples de ser explicado comparado a outros paradoxos. Por que Paulo disse: quando estou fraco, é aí que eu estou forte? Só lembrar que Jesus ensinou a respeito dos pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por que será? Nossa, onde Jesus estava com o juízo, estava com a cabeça de dizer que aquele que é pobre de espírito é feliz, é abençoado. Eu estou buscando a Deus para ver se eu fico rico no espírito. Ele não falou para juntar tesouros, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: ser pobre no espírito não é aquele pobre no espírito, não é aquele indivíduo que vai de vez em quando na igreja, que nunca ora muito pouco, que lê a Bíblia só na hora do culto, ou não lê a Bíblia, não medita na palavra de Deus, que é aquele crente que ora está firme, ora está fraco, uma hora está crente, outra hora está meio desviado. Não é desse tipo de pessoa que Jesus está falando. Pobre de espírito é aquele indivíduo que reconhece
que não tem qualquer suficiência espiritual em si mesmo. Ele reconhece que, se depender dele, está completamente perdido eternamente. Que, se depender dele, ele não consegue vencer nenhuma investida do inimigo e vencer os desejos da sua carne. E justamente porque ele tem essa consciência, ele passa a ser forte. Sabe por quê? Porque ele vai buscar o Deus forte que Isaías falou no capítulo 9, a partir do versículo 6, no verso 6, onde ele chama Jesus, antes mesmo dele vir ao mundo, de Deus forte. Olha, eu não tenho força em mim mesmo. Olha, se eu não tenho força, eu tenho que buscar em quem tem. Aliás, quem não somente tem, mas é a força em pessoa, que é Jesus, que é o Deus forte. Olha, então eu vou buscar Ele. Então, se eu não tenho força para levantar um objeto pesado, eu tenho que procurar alguém que tem força para levantar. Eu vou lá, busco a pessoa, até coloco a mão para parecer que eu estou ajudando, mas não tem força. E ele que vai levantar, eu vou lá, né? Olha, estamos juntos. Mas quem vai levantar é a pessoa que vem me ajudando. Irmãos, nós estamos em pé, é porque o Senhor está conosco, é porque o Senhor tem nos fortalecido. Então, irmãos, essa desculpa de eu não tenho força não vai colar. Não vai colar com o Senhor. Porque nenhum de nós tem força, eu também não tenho força. Se fosse pela minha força, eu não estaria aqui. Se fosse pela minha força, eu já teria ficado no meio do caminho muito tempo. Mas é por causa da força do Senhor que eu estou de pé, é por causa da força do Senhor que você está de pé, que você está aqui nessa noite. Aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor. E esses homens compreenderam isso. Eles foram até Jesus e receberam uma atenção especial de Jesus. E foram orientados pelo Senhor. Eu acredito que você é elegível para receber a atenção especial do Senhor. Você saiu da sua casa, deixou o conforto do sofá da sua casa, talvez da sua cama. Seu corpo está gritando dentro de você, gritando: eu quero ficar, não vai na igreja não, eu quero ficar deitado, liga a televisão, vamos ver se está passando alguma coisa boa. Fica lá um bacon lá na panela, joga um ovo, faz um remeleixo lá, vamos comer, alimentar a carne, fala um suquinho, uma Coca-Cola gelada. Vamos ficar aqui lá com a batata lá na airfryer, ou estraga uma pipoca, vamos ficar por aqui mesmo. Você falou: eu vou para a casa do Senhor, eu vou lá clamar ao Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite, assim como Jesus parou, deu uma atenção especial e orientou esses homens, Jesus também estará fazendo o mesmo com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Se você ficou nessa noite precisando de uma orientação, de um direcionamento do Senhor, de um abenço, de uma cura, de um milagre na sua vida familiar, no seu íntimo, na sua vida emocional, na sua vida financeira, creia que assim como o Senhor mudou a história desses homens, Ele pode nos mudar a história da sua vida. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus te louvamos, porque através da oração nós cremos que as portas estão abertas para chegarmos à tua maravilhosa presença. Que o Senhor nos recebe por conta do sangue do Senhor Jesus, ó Pai, que está sobre nós, que nos purifica, nos limpa de todo pecado. E cremos, ó Deus, que nessa noite, assim como o Senhor atendou, assim como o Senhor Jesus olhou para a miséria do coração daqueles homens, para a necessidade daqueles homens, o Senhor também está olhando para nós. Cremos que assim como eles foram abençoados, nós podemos sair daqui também nessa noite abençoados, curados, restaurados, renovados pelo poder do Senhor, confiados na tua graça, na tua misericórdia, e não em qualquer atributo que poderia haver em nós. Senhor, nós cremos no teu cuidado, porque o Senhor é bom em todo tempo, porque em todo tempo o Senhor é bom. Abençoa, Deus, cada irmão, cada membro, congregado, visitante. O Senhor trouxe aqui nessa noite aqueles que estão ouvindo esse culto, ó Deus, pela web rádio Adonai, aqueles que estão assistindo ou assistirão através do Facebook,
Que eu esteja abençoando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a cada um, manifestando da graça, da glória e do poder do Senhor, que possamos, ó Deus, ouvir testemunhos de milagres que o Senhor realizou unicamente, exclusivamente pela Tua graça, pela Tua bondade. É o que nós te pedimos. E servos do Teu cuidado, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.